Olá a todos, nós queremos continuar o nosso estudo na carta de 1 Timóteo e hoje vamos começar estudando o capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1 ao 5. Eu vou estar lendo na minha versão, você pode acompanhar aí na sua versão, aí na sua casa. Diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Está aqui o nosso estudo hoje e nós queremos ver algumas coisas importantes que Paulo vai falar a Timóteo e a igreja de Éfeso nesses poucos versículos, né? E nós vemos que no versículo 1 já começa falando que nos últimos tempos, né? Nos últimos tempos, agora, o que é os últimos tempos? Os últimos tempos, nós temos que ter a ideia que já começou no princípio da igreja. Aqui, quando Paulo vai falar para Timóteo, eles já estavam vivendo os últimos tempos. Os últimos tempos começou lá com os apóstolos e vem se estendendo até os dias de hoje. Paulo e os discípulos já lidaram com acontecimentos dos últimos tempos. Tanto é que Paulo ele tinha a expectativa que Jesus viria enquanto ainda eles estavam vivos. Nós vemos que eles passaram por grandes perseguições. Paulo era um dos que perseguia a igreja e é um sinal dos últimos tempos, né? A perseguição com a igreja. Tanto é que Paulo vai dizer que ouvindo o toque da trombeta, então, dos anjos, virá então Jesus e ele vai dizer que os mortos vão ressuscitar primeiro, e a expressão que ele usa é: e nós, os vivos, seremos arrebatados, né? E então iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. É essa expressão que ele usa, nós os vivos, ou seja, ele tinha essa impressão que Jesus viria enquanto ainda eles estavam vivos, porque eles já estavam vivendo os últimos tempos, eles já estavam vivendo aquilo que Jesus tinha falado. Paulo tinha a expectativa, então, que Jesus logo iria voltar, e nós vemos que os últimos tempos começam, então, lá com a igreja primitiva e vai acabar quando Jesus voltar. Hoje nós vivemos também os últimos tempos, mais acentuado, mais intensificado, e vai se intensificar ainda mais até que Jesus retorne. Mateus 24, 25, Jesus vai falar dos sinais dos últimos tempos, o seu grande discurso, o sermão profético daquilo que ainda iria acontecer, escatológico. E ali ele vai falar, olha, haverá pestes, fome, terremotos, e ele vai falando aquilo que vai acontecendo, o que vai acontecer. Mas ele vai sempre falando assim, calma, não vos assusteis, é a recém o princípio. Calma, é o princípio das dores, ainda há necessidade que aconteça, e aí ele vai falando mais coisas que vão vir a acontecer. E é isso que nós temos que ter em mente. Lá no passado as coisas já estavam acontecendo, mas era o princípio de tudo. E nós estamos vivendo de um modo mais intensificado e as coisas vão se intensificar ainda mais para o futuro.
E talvez nós vamos experimentar isso ainda. A gente não sabe o dia da vinda de Jesus, quando vai ser realmente os últimos dias, né, os últimos tempos de fato, mas o fato é que nós vivemos os últimos tempos. O fato é que nós precisamos estar preparados. E no final desse sermão escatológico de Jesus, a ênfase é em estar preparados. E aí ele vai contar algumas historinhas para ilustrar isso, né? Que nós devemos estar preparados. Aí então vem a parábola das 10 virgens, onde que nós precisamos estar prevenidos e aí por diante. Também no versículo 1 vai falar daqueles que apostatarão da fé obedecendo a espíritos enganadores, pessoas que estão enganando-os, inclusive com doutrinas, com ensinamentos de demônios. E isso é bem forte. Mas o que é apostatar da fé? É abandonar a fé, abandonar a Deus e a sua igreja. Abandonarão a fé seguindo falsas doutrinas, ou seja, filosofias ou ensinamentos errados. Seguirão heresias e ensino de demônios, isso que vai falar. Agora nós temos que ter em mente também que só abandona a fé quem já teve fé. Quem será enganado não são aqueles que estão lá fora, que não têm fé, que não creem em nada. Mas aqui Paulo está falando que um dos sinais dos últimos tempos é que pessoas iriam se levantar, iriam ensinar falsas doutrinas, ensinamentos de demônios, e muitos que estão dentro da igreja iriam apostatar, iriam abandonar a fé, seguindo esses ensinos, essas doutrinas. Quem será enganado não são os que estão fora, mas sim aqueles que estão dentro da igreja. E agora, no versículo 2, ele vai dizer: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. E hipocrisia dos que falam. E isso me chama a atenção, porque nós vivemos dias onde que pregadores são hipócritas. E o que é ser hipócrita ou ter hipocrisia no momento de pregar o evangelho? São pregadores que fingem uma vida que não tem, que não é a sua. Ou seja, eles não vivem aquilo que eles pregam. Eles falam para você fazer assim, assim, assado, mas eles mesmos não fazem, eles não cumprem. Dizem uma coisa e fazem outra. Pregam para os outros, mas eles mesmos fazem tudo diferente. Isso é ser hipócrita, porque nós devemos primeiramente viver aquilo que nós pregamos. Nós devemos dar o exemplo. E aquele que não, e aí vem uma dica, para saber aquele que é falso do que não é. Aquele que não vive aquilo que prega é um falso profeta ou um falso pastor. O que falam, o que pregam é mentira, o texto diz aqui no versículo 2. E diz que tem a consciência cauterizada, ou seja, eles perderam a sensibilidade da consciência, sua consciência não o perturba mais, perdeu aquilo que nós dizemos a voz da consciência. Aquela história assim, como é que conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir à noite sabendo que estão enganando tantas pessoas? É porque não tem mais consciência, a consciência foi cauterizada. Eles nem pensam mais nisso. Isso não os incomoda mais. E é isso que Paulo está falando já nesse tempo aqui na igreja de Éfeso, onde queria aparecer e teria pessoas dessa forma, dessa índole, deste modo. E hoje nós vemos que isso se intensificou muito mais, ao ponto que nós temos vários nas redes sociais, na mídia, nos canais de televisão, que pregam algo que eles não vivem,
se aproveitam dos outros, da fé das pessoas, né? Ensinando falsas doutrinas e heresias. E no versículo 3 ao versículo 15, então nós temos aqui alguns pontos muito interessantes. O primeiro que vai falar qual que são essas doutrinas ou esses ensinamentos dos demônios que eles estavam pregando aqui no contexto da igreja de Éfeso, que Paulo vai falar para Timóteo. É proibir o casamento e a abstinência de alimentos. Aí ele vai citar, né, que essas pessoas têm trazido esses ensinamentos e até os dias de hoje nós encontramos religiões que proíbem o consumo de certos alimentos e a questão da proibição do casamento. Se o homem e a mulher são proibidos de casar, eles vão viver em pecado. Olha só. A proibição de alimentos é doutrina de algumas religiões também. E nós temos que entender aqui duas coisas. Que há uma diferença em proibir alguém de comer certos alimentos e de uma reeducação alimentar. A diferença é que eu não posso ser proibido de comer certos alimentos por doutrina da igreja. Agora eu posso ser conscientizado que certos alimentos fazem mal ou são maléficos à minha saúde, então eu vou fazer uma reeducação alimentar nos meus atos, dos meus alimentos, e algumas coisas eu deixo de comer em prol da minha saúde. Isso é uma coisa diferente da proibição, ok? Aqui o contexto é de proibição, onde diz vocês não podem comer isso, ou isso, ou isso, que senão vocês não vão se salvar, vocês vão para o inferno se comerem esses alimentos. É essa a ideia que tem aqui, que Paulo está combatendo. Segunda coisa que nós temos que entender aqui nesses versículos de 3 a 5. Todo alimento é criado por Deus, o texto vai dizer. Nós devemos recebê-los com gratidão e nada deve ser recusado, pois tudo que Deus criou é bom. Então aqui o texto também vai dizer que tudo que Deus criou é bom e Ele fez para que nós pudéssemos nos alimentar com isso, né? Com esses alimentos que Ele criou. E são bons e nós não devemos recusá-los. Pelo contrário, nós devemos ter o coração cheio de gratidão, agradecidos porque Deus fez os alimentos para nós usufruirmos. E terceira coisa que nós devemos ter em mente aqui nesses últimos versículos aqui. Os alimentos são santificados pela palavra de Deus e pela oração. Como assim pela palavra de Deus? Ora, a palavra de Deus diz que podemos comer de tudo. E aqui mesmo, nesse mesmo texto, está dizendo que tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. Olha só, no versículo 3, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e ser recebido com gratidão nada é recusável. Então essa mesma palavra está dizendo que as coisas que Deus fez são boas e porque é santificado pela palavra de Deus. Deus deixou comer, Deus criou para nós comermos, né? E a outra questão aqui que a oração deve fazer parte da rotina, do dia a dia do crente. Por isso a importância sempre, todos os dias, de orar antes das refeições. Primeiro, para agradecer, porque nós devemos receber com o coração cheio de gratidão. Então, primeiramente, nós oramos agradecendo, porque Deus nos deu alimento. Quantos que talvez hoje não tiveram uma refeição para fazer, né? E nós tivemos. Então, primeiramente, ter o coração agradecido pela refeição que a gente tem. Talvez você está comendo uma refeição ou vai comer uma refeição que não é aquela que você queria. Talvez você queria uma picanha, né, no espeto, um churrasco muito suculento. E só tem um arroz, um ovo frito.
mas aquilo que Deus te deu, aceite de bom grado, com gratidão, porque alimento aquilo, aquele arroz, aquele ovo frito vai alimentar o teu corpo, da mesma forma que o churrasco iria. O sabor não é o mesmo, mas ambos vão alimentá-lo, né? Então seja agradecido por aquilo que Deus faz. E segundo, então, para Deus santificar o alimento, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra santificar o alimento. Nós temos o hábito de orar antes das refeições e nós pedimos para que Deus purifique os alimentos. Nesse sentido, né? Não de santificar para que seja algo santo, mas que Deus possa purificar, que nenhum mal venha fazer aquele alimento, mas que só possa fazer o bem para nós. E então, para concluir esse estudo aqui, esses 5 versículos, né? Às vezes parece que quanto mais absurda a doutrina pregada, mais atrai as pessoas, né? Proibindo isso, aquilo, cheio de regras, parece que isso atrai as pessoas e as pessoas começam a querer seguir essas coisas, né? E também cuidado para não serem enganados por falsas pessoas, falsas doutrinas, pessoas que têm algum interesse por trás, né? Então tome cuidado com a tua fé. Cuide de você, cuide da tua doutrina. E através desse texto nós somos livres para comer de tudo, de todos os alimentos que Deus criou, ok? Que Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.